ver quem está entrando, liberar o chat aqui. Esperar aquele velho minutinho, a galera entrar aí. Pronto, vamos lá. Ó, como vocês viram aí na capa, então iremos trabalhar a lei do seno e a lei do cosseno. Na verdade, em trigonometria, vocês já viram isso comigo, né? Até no período em que a gente ainda estava com aulas presenciais, eu lembro que vocês chegaram a ver esse conteúdo comigo, tá bom? Inclusive, se eu não me engano, até caiu na prova de vocês, na única prova presencial que vocês tiveram de matemática, né? Então, vou dar só uma revisada rápida sobre a lei do seno e a lei do cosseno. Iremos responder aí algumas questões, tá bom? Muita gente pode perguntar, mas professor, por que está vendo isso? Porque como a gente está seguindo o cronograma direitinho do SSA, então, para não fugir do cronograma, eu não quis retirar, senão eu vou permanecer, porque aí eu faço uma revisão nesse momento com os meninos, lei do seno e lei do cosseno. Ok? Então, como é que funciona a lei do seno e a lei do cosseno? Né? A lei do seno é aquela lei que é como se fosse uma derivação do Teorema de Tales, como se fosse, tá bom? Mas não é uma lei específica. Ela fala o seguinte, ela fala que todo lado de um triângulo, ele sempre será proporcional ao seu ângulo oposto. Então, sempre será proporcional ao seu ângulo oposto. Ok? Então, todo lado sempre será proporcional ao seu ângulo oposto. Sempre terá essa razão de proporcionalidade. E eles, entre si, também serão proporcionais. Né? Então, terá essa proporção aí. Isso facilita muito a vida da gente. Só que, hoje em dia, a maior dificuldade que o aluno tem, principalmente nesse conteúdo, é saber identificar o seguinte: professor, eu estou lendo o enunciado da questão, mas eu não sei se eu aplico a lei do seno ou se eu aplico a lei do cosseno. A vantagem é que tanto faz, tanto fez. Se você aplicar a lei do cosseno ou a lei do seno, ambas vai chegar no mesmo resultado. Mas, claro, que às vezes o enunciado, pela forma que ele vem, ou os dados dados na questão, pela forma vinda, praticamente eles fornecem uma informação de que a determinada lei ela é mais fácil você fazer por aquele caminho. Por exemplo, se lá na questão você tiver essas informações, você tiver o valor de 2 ângulos e o valor de um lado só, 2 ângulos em um lado, tá bom? Então, tem um valor de 2 ângulos e tem um valor de um lado, lá como dado da informação, ou no enunciado ou na figura. Então, se você tiver essa informação, em 90% das questões, é porque ele quer que você aplique a lei do seno. Tá bom? Então, ela quer que você aplique a lei do seno. Ok? Então, sempre essa proporção aí acontecendo. Se tiver 2 ângulos e um lado, em 90% das questões isso acontece. E isso já é uma vantagem para você. Está lendo lá o enunciado. Você tem 2 ângulos como informação e apenas um lado dado lá como informação. Ah, professor, ele deu 2 lados. Não, sem problema. Se ele deu 2 ou 1, não tem bronca não. Tá bom? Mas aí, desse estilo, significa que se você responder por lei do seno,
você responderá a questão mais rápido. Ah, professor, mas eu quero responder por lei de cosseno. Pode responder, porém, você não terá a mesma rapidez se você aplicar a lei do seno. É apenas um segredo, né, das questões. A lei dos cossenos são essas formulazinhas aí que eu sempre peço para meu aluno memorizar apenas uma delas, ó. Porque se você observar, o que tem nas outras é apenas uma troca. Por exemplo, essa aqui eu troquei A por B. Então, onde tinha A, eu coloquei B, e onde tinha B, eu coloquei A. Pode observar isso, não é? Onde tinha A, eu coloquei B, e onde tinha B, eu coloquei A. Então, são as mesmas fórmulas. Ok? Do mesmo jeitinho. Já na de baixo, aonde tinha B, coloquei C, e onde tinha C, coloquei B. Pronto, é só uma troca de letras, de variáveis. Então, basta decorar apenas uma. Decorar não, vou dizer assim, memorizar. E, professor, como é que eu memorizo? Como é que eu memorizo essas equações? Né? Bem simples. Você consegue memorizar essas equações resolvendo questões. Então, se você pegar as questões que a gente vai resolver hoje e responder depois aí umas 2 vezes, tá bom? A mesma questão, você memoriza isso aí sem querer, tá bom? Você memoriza aí brincando. Tranquilo? Né? Então, isso é a lei de cosseno e a lei de seno. Aí, professor, a gente viu como é que usa a lei do seno. E a lei de cosseno também tem o mesmo bizu? Sim. Só que na lei dos cossenos, a gente vai se ligar no seguinte, ó. Vai ser dado apenas um ângulo e 2 lados. Então, quando isso acontecer, aplica a lei dos cossenos. Não tem outro caminho. Bom, mesma porcentagem que a anterior. Em 90% das questões, é assim que funciona. Se você está lendo lá a questão, ou você está vendo a figurinha da questão, e na figura só foi apresentado para você um ângulo e 2 lados, o valor de 2 lados, então não tem outra alternativa. Você vai ter que utilizar as leis do cosseno. Beleza? Então, uma dica importantíssima. Pergunta a vocês, alguma dúvida até aqui? Quando vocês estão pensando na dúvida aí, deixa eu só anotar aqui a chamadinha, quem foi que entrou. Eu só anotar aqui para ver quem entrou, né? Sejam Professor, bem-vindos todos. Oi, desculpa a pode falar, demora, Ribeiro. viu? Eu estava fazendo minha comida. Nada, tranquilo. Não se preocupe, não. A gente começou agorinha mesmo, um pouquinho. Então, ó, Tá certo. acredito que, às vezes, a dúvida, né? Feito o pessoal sempre fala, a dúvida sempre surge quando a gente está resolvendo as questões, né? Então, vamos embora para elas. Vamos calcular aí. Vamos meter bronca, tá bom? Então, tá aí. Questão 1. Qual o valor de x no desenho abaixo? Ó, foi dado um desenho. E que informações ele deu para a gente? Deu 2 ângulos e um lado. E aí? Qual das leis a gente vai utilizar? Responde no chat ou no microfone aí. Qual a melhor lei para a gente trabalhar aí? Deu o valor de 2 ângulos e um lado. Qual da lei? Lei do seno ou lei do cosseno? Fala aí para a gente ver. Né? Ó, então... E, Oi, pode falar. e seria do seno, né? Usando sempre. Isso, seria do seno. É possível, professor, utilizar a lei do cosseno aqui e resolver? Sim, é possível. Como eu disse a vocês, ambas as leis, elas vão dar certo para qualquer figura e qualquer questão. Você pode usar qualquer uma. Porém, a questão, ela meio que dá esse presente, né? Quando se tem essa configuração, quando você tem 2 ângulos e um dos lados, responder pela lei do seno é o caminho mais curto. Responder pela lei do cosseno seria um caminho mais longo, né? Então, tem essas opções aí que você pode obter. Então, vai lá. Para responder a lei do seno, eu preciso do ângulo oposto a 100, que é esse camarada aqui. E aí é bem fácil. A soma dos ângulos de um triângulo equivale a 180 graus. Como aqui a gente já tem 120 mais 30, que é 150, para 180 graus falta 30 graus. Então, temos aí esse valor. Com isso, agora é só aplicar a lei. 100 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de
120 graus. E aqui vocês já tiram de letra, que eu sei de có e salteado, quando se fala seno, cosseno, tangente, vocês arrebentam aí, estão bem afiados, porque estão vendo, aí eu vou puxar a sardinha, né? Estão vendo trigonometria comigo, então estão tirando onda aí. Então aqui a gente vai ter 100. Quanto é o 100 de 30? Digam aí para mim. Quero ver a participação de vocês aí nessa sexta-feira. A gente já está encerrando essa semana aí para iniciar um feriadão. Vê que coisa boa. Quero ver a animação de vocês. Quero ver ninguém cansado, não. Isso mesmo, Tâmara. Obrigado pela participação aí. É 1/2. Vamos se animar, minha gente. Vamos se animar. Ó, feriadão, um solzão aí, né? A praia esperando vocês aí. Aí, eu já digo com moderação, tá bom? Sou para a praia, procura... Quer dizer, eu vou até fazer um comentário aqui engraçado, né? Teve uns colegas meus aí que foram para a praia e disseram, eu disse, mas rapaz, tu não tá com medo desse vírus aí, não sei o quê. Não, mas eu fui para um lugar afastado. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, e o mar, né? O mesmo? O oceano é o mesmo Oceano Atlântico, mesmo lugar afastado, né? E aí eu fiquei pensando, não, mas eu acredito que na praia o vírus deve morrer, né? Diante da praia lá, do sal grande. Aí minha esposa, mãe, morre nada? Se morrer, está todo mundo fazendo vacina de água do mar. Eu digo, realmente. Mas já está aí. X, qual o 100 de 120? É lembrar, 120 graus, ele é correspondente ao ângulo de 60 graus. Então, o seno de 120, por estar no segundo quadrante, ele está no seno positivo, que é o mesmo seno de 60 graus. Quanto é o seno de 60? Seno de 60 graus. Ele é o mesmo de 120. E aí? Vamos lá, participem, galera. Vamos lá, acordem. Força, bom dia. Bom dia, minha gente. Vamos acordar. Eu acho que eu vou mandar um prato de cuscuz para cada um. Prato de cuscuz, macaxeira com charque. Cada um acordar. Nessas horas eu estou sentindo falta aí de Guilherme nas aulas. Ele era o primeiro já a dizer, opa, professor, falou em cuscuz, falou em macaxeira, né? Emanuel tinha que ser o quê? Emanuel tinha que ser cuscuz, né? Na terra do milho. Então tem que ser cuscuz, né, Emanuel? Raiz de 3 são 2, isso mesmo. Então, ó, raiz de 3 são 2. Esse é o seno de 60. Tá bom? Beleza. Vitória, Cauane, eu imagino que vocês devem estar com uma cara de sono aí, né? Jamile, pela voz, assim, estava meio que acordada, né? Mas Vitória e Cauane aí, sem estar participando, Emanuel nem se fala. Ah, Emanuel falou ali aí, né? Então, Cauane e Vitória aí, acho que deve estar com cara de sono aí, dormindo, né? Vamos acordar, vamos acordar. O sol tá lindo, né? Nem que eu bote aqui música de galinha pintadinha para acordar vocês aí. Comigo acontece o contrário, né? Minha filha começa a assistir esses desenhos aí, rapaz, eu nunca vi, não. Esses desenhos devem ter alguma mensagem subliminar que dá um sono. Eu fico assim, ó, bebo dormindo, já dormi lá e minha menina acorda, pai. Eu disse, meu filho, você não dorme, não, é? Então, ó, vê, temos aqui agora essa situação, a gente pode, ó, simplificar, ó, corta esse 2 com esse 2, e aí só sobrou pra gente, ó, 1 vezes x, que é x, e 100 vezes raiz de 3. Chegamos aí à nossa solução. Resposta letra A. Então você começa a observar que, como a gente tem esse bizu de seguir as leis, então você acaba sempre seguindo o mesmo caminho. Professor, como é que seria por lei dos cossenos? Lei dos cossenos, nós seríamos obrigados a encontrar esse lado aqui. Aí, para encontrar esse lado, você ia observar que o triângulo é isósceles. Ó. Se esse lado aqui é 100, aqui também é 100. E aí você iria aplicar a lei dos cossenos e trabalhar aí para chegar no resultado do x. Tá bom? E ia chegar, claro, nesse resultado aí vocês iam arrebentar. Tá bom? Então começa a perceber que ambas as leis podem ser aplicáveis em qualquer questão. Só que a questão, ela dá, com os dados que ela fornece, você consegue perceber qual o menor caminho para chegar na solução. Okay? Então, você consegue perceber qual o menor caminho e aí já facilita a sua vida e você vai ganhar tempo com isso. Vem a questão 2 aí.
Agora temos dois ângulos e um lado. Mesmo esquema, né? Que é anterior. No triângulo a seguir, temos dois ângulos, um medindo 45, outro medindo 105, e um dos lados medindo 90 metros. Com base nesses valores, determine a medida de x. Né? Então, ele quer saber o valor de x ali para se trabalhar. Ok? Então, mais uma vez, ó, se eu tenho dois ângulos e um lado, lei de seno sem comparação. Apenas descobre esse ângulo daqui. Mesmo esquema, ó, 105 mais 45 dá 150, só resta para 180, 30 graus. Então, vamos ter aí 90 sobre o seno de 30, que é igual a x sobre o seno de 45. Tá bom? 90 e 130, 1 sobre 2, que vocês já falaram. E o seno de 45, ninguém falou. Quanto é o seno de 45? Fala aí. Vê aí, seno de 45. Já falaram do de 30, já falaram de 60. Agora eu quero ver o de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, isso mesmo. Então, raiz de 2 sobre 2. Mesmo esquema, ó, corta esse 2 com esse 2. Sobrou pra gente 1 vezes x e 90 vezes raiz de 2. E aí chegamos na resposta. Vê que facilidade. Tá bom? E essa questão que vocês estão vendo aí, ela caiu no SSA. Ó, beleza. Tá bom? Uma questão que aparentemente o povo ia poder achar difícil, aquela coisa. Hoje, a maior dificuldade do aluno é porque ele vê leis do seno e lei de cosseno de forma rápida lá na trigonometria, só vê uma pincelada, tal, aquela coisa toda, mas o professor ele não para explicar e dizer, ó, você, se tiver a questão assim, você usa a lei do seno, que vai ser mais fácil. Se a questão estiver nesse formato, usa a lei do cosseno, que vai ser mais tranquilo, né? Então, o professor ele não chega a detalhar isso. Porque a maioria dos professores já sabe, ó, se ambas as leis são aplicáveis a qualquer questão, então deixa que o aluno se vira aí para descobrir qual lei vai usar. Quando você tem essa dica que eu estou passando para você, que ó, se tiver dois ângulos em um lado, o melhor caminho é a lei do seno, você já ganha tempo. Né? Bem rapidinho. Imagina você lendo essa questão e rodando para tentar encontrar esse terceiro lado aí, referente aí ao ângulo de 105, aí era um ângulo ni, por aí vai, para chegar na lei de cosseno. Então, ia dar trabalho. Melhor é realmente seguir os caminhos aí que são dados na questão. Vem a terceira questão. No triângulo da figura abaixo, determina a medida A. Ele quer saber a medida A. Só que, dessa vez foi diferente que a anterior. A questão agora deu apenas um ângulo e está dando dois lados. Lei do seno, para se aplicar a lei do seno, a gente precisava de dois ângulos e apenas um lado. Agora eu tenho um ângulo e dois lados. Então eu sou obrigado, né? Não vou dizer obrigado, mas o melhor caminho é a lei de cosseno. Não tem outra opção aí. O melhor caminho para essa questão aí é usar a lei de cosseno. E aí a gente vai ganhar tempo. Veio. Então vai lá, deixa eu anotar a lei de cosseno. Ah, professor, que fórmula vai ser? Qual das três? Não, lembra que eu disse, memoriza somente uma. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a A. Okay? Então A é o que a gente está procurando. B, a questão aí fez questão de colocar que B é igual a 4. C é igual a raiz de 3. Então, B, 4. C, raiz de 3. E o cosseno de 30 graus. Vamos resolvendo. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Menos 2 vezes 4, 8. Vai ficar aqui 8 raiz de 3. Vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aí agora a gente faz. A ao quadrado é igual a 16 mais 3, 19. Menos. Aí 8 dividido por 2, ó, dá 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Aí nessa expressão numérica aqui, primeiro resolvemos a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 19 menos 12 dá 7. Então A é igual
a raiz de 7. Beleza? Chegamos aí. Vê que facilidade. Agora vai se a gente fosse tentar descobrir por lei do seno isso aí. Ia conseguir, professor? Ia, mas ia ser um trabalho da gota. Pense num trabalho. Falar agora igual a pernambucano raiz mesmo. Pense num trabalho da moléstia. Ia dar. A gente ia suar um pouquinho. Tá bom? Então, o melhor, né, é seguir as dicas, né, que a questão nos fornece. Né? Então, se a questão está dando essas informações, você faz com tranquilidade. Né? E uma vantagem, né? Todo ano o SSA ou cai a lei do seno ou cai a lei do cosseno. Cai uma delas, nunca vai cair as duas. Tá bom? Então, nunca vai cair duas questões das duas. Que bom seria se caísse as duas. O Enem, por exemplo, ele coloca sempre 3 questões envolvendo esse assunto. Uma, você aplica a lei do seno sozinha. A outra, você aplica a lei do cosseno sozinha. E a outra, cai ambas. Né? Que aí, normalmente, essa terceira questão que o Enem cobra, ele diz assim, calcule a tangente do ângulo tal. E aí você, por saber que tangente é a divisão de seno sobre cosseno, aí você vai usar a lei do seno para encontrar o seno do ângulo lá especificado e vai usar a lei do cosseno para encontrar o cosseno do ângulo lá especificado. E aí, quando você encontra esses dois valores, faz a divisão e encontra a tangente. Então, o Enem ele trabalha dessas 3 formas aí. E aí, essas 3 questões são alinhadas no TRI. Elas são solitárias lá no TRI. Tá bom? Tipo, são as 3 questões que, se você errar uma delas, é como se você errasse as 3 para o TRI. Tá bom? Você tem que acertar ambas, né, todas as 3, para não ser penalizado em nenhuma outra questão que envolva trigonometria ou até mesmo lá na física, tá bom? Para você ter ideia, a lei dos cossenos e dos senos é muito utilizada na física, tá bom? Principalmente quando você está trabalhando com forças, né, gravitacionais, forças, ou seja, as leis de Newton de forma geral, quando você está naquele conteúdo lá envolvendo aí as forças, acredito que vocês vão ver isso no segundo ano, né? No segundo ano que vocês veem leis de Newton, é agora no primeiro, me confirme aí. Mas quando você estiver vendo esse conteúdo, vocês vão precisar muito das leis de Newton, né? Mas vetores, eu acredito que vocês já viram no primeiro ano, já deve ter usado lei de cosseno aí e lei de seno aplicáveis nos vetores, né? Vetorialmente, eu acredito que vocês já devem ter visto esse conteúdo, né? Vamos lá, mais uma. Questão 4. O que é a questão 4 aí diz aí pra gente? Deixa eu tirar aqui o chat de cima da questão. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é use raiz de 2 igual a 1,4. Então ele quer saber aí a altura dessa árvore. Eu vou colocar aqui um X, né? O que a gente quer saber é X. Aí vamos lá, qual foi a informação que ele deu para a gente? Deu 2 lados e apenas um ângulo. Qual o melhor caminho? Lei dos cosseno. Não tem outra opção, minha gente. Aí vai para a lei dos cosseno. Vai trabalhando já que já foi dado na questão. Pode passar para qualquer coleguinha seu aí de outra instituição que, se ele não tem esse bizu, ele vai ficar trabalhando aí, vai ficar suando um pouquinho, até ele chegar e dizer, eu vou usar a lei dos cosseno, dá para encontrar aqui rapidinho e vai encontrar lá. Diferente de você, que você vai olhar para a questão e vai ver, eita, tem 2 lados e um ângulo, lei dos cosseno. Tem 2 ângulos e um lado, lei dos seno. É o melhor caminho, né? E você já vai lá desenvolvendo e calculando. Então, lei dos cosseno aqui, ao invés de A, ele está utilizando X. Então, eu vou colocar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Menos 2 vezes 40 vezes 30 vezes o cosseno de 45. Então, x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado. Né? Só calcular assim, 4 vezes 4, 16. E bota os dois zeros. Tá bom? Então, 40 ao quadrado dá 1.600. A mesma coisa com o 30, tá bom? Então, 30 ao quadrado, 900. Que é 3 vezes 3, 9. Bota 2 zeros. Agora, 2 vezes 40 vezes 30. Você vai encontrar 2.400. Vezes o cosseno de 45. Que é raiz de 2, são 2. Continuando. X ao quadrado é igual a 1.600 mais 900
você tem 2.500. Aí, muito cuidado aqui, ó, porque a gente tem o menos 2.400, aí o avexado ele vai querer já subtrair. 2.500 menos 2.400 dá 100, professor, e vai resolver lá e vai encontrar uma alternativa errada, tá bom? A gente só pode fazer essa subtração, ó, quando finalizarmos a multiplicação aqui, ó. Então, a gente vai ver agora 2.400 dividido por 2, que dá 1.200, que multiplica a raiz de 2, que ele deu na questão aí. Ó. Deixa eu ver quanto é que ele está dando aí na questão. 1,4. Então, ele quer que você substitua o raiz de 2 por 1,4. Então, 1.200 vezes 1,4. Calcula aí para mim, por favor, quanto é que dá 1.200 vezes 1,4? 1.680. Obrigado, Tâmara. Então, menos 1.680. Então, 2.500 menos 1.680, a gente vai obter aí 820. X vai ser igual a raiz de 820. E a raiz de 820 vai dar aproximadamente aí 28,6. Então, essa seria a raiz de 820 aí, 28,6. Aí a pergunta aí, qual das alternativas é a nossa resposta? Letra C, entre 20 e 30 metros. Tá bom? Então, vê que questão boa. Vê que questão maravilhosa. E se eu disser que você acabou de fazer uma questão do SSA, tá bom? Uma questão do SSA1, do sistema seriado de vocês. Facinho, facinho, suave. Né? Como o Tâmara falou lá em cima, né? Isso é bem suave. Realmente. De toda a parte da trigonometria, essa e transformações trigonométricas, no caso, adição e subtração das transformações trigonométricas, e o ciclo trigonométrico, para mim, são as melhores partes da trigonometria. O mais tranquilo que se tem. Né? Primeiro, eu até tenho o costume de dizer que o ciclo trigonométrico, para mim, ele gera uma zona de conforto enorme, porque eu consigo identificar, e no caso vocês também aprenderam junto comigo, a gente consegue identificar boa parte dos ângulos no decorrer do ciclo, fazer a sua redução ao primeiro quadrante, resolver, saber seus correspondentes, seno e cosseno, sem a necessidade de decorar tantas tabelas e tantas fórmulas. Veja que a gente lá em trigonometria, a gente está vendo lá, estou mostrando a vocês, seguindo os passos do livro lá, então a gente está vendo lá tudo bonitinho. Depois dessa fase, né, vocês finalizaram comigo já a parte de... aquela parte de trigonometria, que a gente viu de arco metade, tudinho, pronto. No próximo livro, a gente já vai ver as funções trigonométricas. Só que antes de iniciar o próximo livro, claro que a gente vai fazer nossas avaliações para não acumular tanto. Mas vocês vão ver que tudo que foi visto é tranquilo. Né? Vê a próxima questão aí. Vocês é que vão responder comigo agora, essa quinta questão. Vocês é que vão dizendo a mim o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou ler a questão e vocês vão dizendo, professor, a gente usa lei tal, aí eu anoto a formulazinha e vou fazendo os cálculos junto com você. A questão está dizendo o seguinte, em uma fazenda, uma estrada reta liga duas porteiras, A e B. Outra estrada liga B e a uma porteira C, sendo CB 5 km, então veja desse valor aqui, 5 km, BA 10 raiz de 3 km, e ABC 150 graus, então A, B, que é o ângulo aqui, ó, C, então 150 graus. Calcule as distâncias entre os pontos A e C em quilômetro. Então, ele quer saber essa distância aqui, é X. Pronto. Qual é a lei que a gente vai utilizar? Fala aí pra gente. Vamos lá. Participa aí, olhando para essa questão. Qual das leis a gente vai utilizar? E aí, nessa questão, qual das leis a gente vai utilizar para sair? A lei dos cossenos, isso mesmo. Temos dois lados e um ângulo. Sempre, minha gente. Tendo dois lados e um ângulo, você não tem outra opção. Vá para a lei dos cossenos. Ah, professor, mas eu sou chato, quero fazer pela lei do seno.
À vontade, meus pêsames para você. Vai ter mais trabalho se for utilizar a lei do seno aí. Então, melhor realmente é utilizar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é A ao quadrado igual a B ao quadrado, menos C ao quadrado, menos mais, né? C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto. No caso aí, o nosso A é x. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 raiz de 3, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 10 raiz de 3, vezes o cosseno de 150. Bom? Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25. 10 raiz de 3 ao quadrado. Aí a gente vai fazer 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 100, então aqui vai ficar 300. 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Então, 100 raiz de 3. E o cosseno de 150? Quanto é o cosseno de 150? Quem sabe aí? Diz aí para mim. Quem sabe aí o cosseno de 150? Quanto é? Vamos ver aí. Cosseno de 150. Lembrado do que a gente acabou de falar. 5 trigonométrico. 150 está no segundo quadrante. Correspondente dele no primeiro quadrante é o ângulo de 30 graus, porém no segundo quadrante todos os cossenos são negativos. Então, no caso, é pegar o cosseno de 30 e trocar de sinal. Então, quanto é que dá aí o cosseno de 150? Digita no chat aí. Digita no chat aí para a gente ver. Menos raiz de 3 sobre 2, isso mesmo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Aí aqui, ó, 25 mais 300 dá 325. E aqui a gente vai ter menos vezes menos, vai ficar mais. Né? Então, menos vezes menos mais. Ó. Menos vezes menos mais. E 100 dividido por 2 dá 50. Bom? Então, 100 dividido por 2 dá 50. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aí 3 vezes 50 dá 150. E quanto é agora aí? 325 mais 150. Então a gente vai ter aí 475. Daí nosso x vai ser igual a raiz de 475. Aí muita gente deve estar dizendo, e agora, professor, como é que a gente vai calcular a raiz aí de 475? Aí uma dica, lembra que eu sempre falei para vocês aí, quando a gente estava na aula de radiciação, para calcular a raiz de número grande, que não é um número convencional, que a gente não tem o costume, é só fatorar. Então pega o 475 e fatora. Fatorando por 5. Aí vai dar 95, dá mais uma vez por 5. Então vai dar 19, 19 é um número primo, né? E acaba aqui. Então, o 475 é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado vezes 19. Né? Como o Tâmara aí colocou aí na mensagem, né? Aí 5 ao quadrado é 25, a raiz de 25 é 5. Então vai ficar 5 fora e 19 dentro. Então, temos aí a resposta aí do nosso gabarito. Letra A. Beleza? Tá facinho? Tá tranquilo? Né? Como o Tâmara falou, não tá molezinha, né? Realmente. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é que não tem nem o que falar mais sobre esse seno, né? O que eu peço é que vocês refaçam no caderno de vocês. Ah, Cássio, não tá tão moleza assim, né? Por que, Cássio? Diga aí, vamos ver se a gente pode lhe ajudar. Né? Na verdade, é você obter essas informações, né? Você entender essas duas situações. Se na questão os cálculos realmente são grandes, né? Não tem outro caminho, né? Mas o bom é que você sabe que está fazendo o cálculo ali. Tipo, você tem a noção de como que funciona o cálculo. Tipo, você vai ter em mente essa informação,
Tenha em mente a dica, né, que eu passei para vocês, dizendo que se tem dois ângulos em um lado, você usa a lei do seno. Se tem dois lados em um ângulo, você usa a lei do cosseno. Então, você tendo esse caminho, né, ou seja, tendo esse suporte, você não erra a questão, não tem como errar. Né? E é realmente um erro de sinal, por exemplo, um erro de um ângulo, por exemplo, o cosseno de 150, se você trocasse o sinal ali e colocasse raiz 3 sobre 2, a gente ia errar a questão todinha. Né? E por incrível que pareça, a gente poderia chegar até em algum resultado aí. Né? Então, a gente poderia chegar em algum resultado, se a gente fizer essa questão aí, algum resultado aí referente a alguma alternativa, se trocasse o sinal lá, por estratégia mesmo da universidade. Né? Então, ó, o que eu tenho para vocês é perguntar se tem realmente alguma dúvida a mais referente a isso aí. Quero esclarecer também rapidinho, algumas pessoas me perguntaram, né? Alguns outros alunos aí vieram no meu WhatsApp perguntar sobre as provas, né? Referente às provas. E eu vou deixar, né? Não agora, mas durante essa semana que vem, acredito que na semana que vem eu já devo estar enviando isso para vocês, um cronograma, um PDFzinho, um cronograma bem bonitinho, com o conteúdo que vai ser aplicado na prova, data da prova, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí entrega a vocês, porque quando algum professor for marcar a prova para vocês, e se bater na mesma prova do dia da gente, você pode informar e dizer, ó, professor, já tem prova nesse dia. Né? Então, tem como o senhor marcar em outro dia, né? Mas de antemão eu já adianto para vocês como é que será a nossa prova, né? Então, a nossa prova, eu vou liberar a prova às 7h30 e vocês vão ter até às 17 horas para se fazer essa prova. Aí você opta, ou faz a prova no horário da nossa aula convencional, ou pode fazer a prova durante a tarde, onde você achar mais conveniente. Tá bom? Então, vou liberar. Lembrando que quando liberar essa prova, como vai estar lá no portal, então, provavelmente não, de toda certeza, as questões elas vão vir aleatórias, tá bom? Então, eu vou colocar lá questões sortidas sobre aquele assunto. Então, pode acontecer de, por exemplo, Tâmara pegar uma prova e aí já não ser as mesmas questões de Cássio e por aí vai. Agora, se caso fizerem ao mesmo tempo, pode acontecer de cair questões aí idênticas para vocês, tá bom? Então, só um alerta aí para vocês não ficar pensando, eu vou fazer de manhã para de tarde pegar a fila com alguém, aquela coisa toda, e aí, né, se der mal, tá bom? Então, o melhor é você dar a sua estudadinha, sentar lá, pode ligar para mim, até na hora da prova, você liga para mim ou pelo WhatsApp ou pelo Zoom, a gente vai ver, eu vou estar ao vivo no horário de aula. Então, você pode ligar para mim naquele horário de aula, tudinho. Pode ficar assim, professor, não quero ligar não, que eu tenho vergonha. Eu quero só ficar tirando as dúvidas pelo Zap. Pode tirar as dúvidas que eu vou lhe ajudar no que for preciso, tá bom? Vendo lá as questões, tudinho. Vou dar a ajuda que for preciso. Eu quero todo mundo tirando 10, tá bom? Quero todo mundo tirando 10. Se poderia colocar só lei do seno. Eu garanto a você que terá lei do seno e cosseno. Isso vai ter. Mas só ela não, né? Porque tem outros assuntos, outros conteúdos para vocês verem, tá bom? Mas a gente vai cobrar, não serão todos os conteúdos e vai ser bacana, tá bom? Vai ser 2 momentos, ok? Então a gente vai praticamente 2 semanas aí só tendo prova com vocês aí. Lembra que eu disse? Uma prova numa semana, referente à trigonometria na segunda e matemática fundamental na sexta. E na outra semana, novamente, a gente vai ver o segundo round, né? Ou seja, a gente vai ver a segunda prova aí. E depois disso, a gente inicia as aulas já com o livro 5 e 6. Né? A gente já inicia, né, com os conteúdos novos, ok? Então, beleza, galera? De coração, muito obrigado. Um bom fim de semana para vocês, bom feriadão. Aproveitem bem com moderação, tá bom? Se puder ir à praia aí, quem for, se divirtam, mas com cuidado, com cautela. Fiquem à vontade, se for para a praia, para a piscina, aquela coisa toda. Para onde for, se divirtam bastante, tá bom? E que Deus os abençoe sempre. Tchau, tchau. Tchau.